Erguida às margens do majestoso de Águas Negras, em pouco mais de 300 anos, ela se transformou em uma metrópole com cerca de 2 milhões de habitantes. 1.800.000 vivendo na margem esquerda do rio. A capital brasileira que mais cresceu nos últimos 40 anos, ao lado de Cuiabá, no Mato Grosso, experimentou um grande avanço econômico e populacional, após a implantação da Zona Franca de Manaus. Na época, os militares pretendiam ocupar as regiões pouco povoadas para garantir a soberania nacional. A expansão urbana e demográfica de Manaus na década de 70 trouxe também consequências que marcaram definitivamente as páginas da história contemporânea da cidade. Retirantes de vários estados brasileiros, atraídos pelas oportunidades de empregos. São fases que têm muita relação com a questão econômica. De forma que, em momentos de ápice econômico, de melhoria econômica, nós temos também um crescimento acentuado populacional, de forma que essas duas vertentes estão intimamente ligadas. Principalmente a partir da criação da Zona Franca de Manaus, onde nós temos um crescimento bem maior dessa população, um quantitativo que veio se acrescentando a cada década, de forma que a população cresceu exorbitantemente já a partir da década de 60, mas o ápice mesmo foram as décadas de 80 e 90, onde nós tivemos a ocorrência de muitas ocupações desordenadas, sem nenhum planejamento, e isso fez com que trouxesse prejuízos que até hoje a cidade colhe. A vila, que um dia foi da Barra, sofreu mutações em todos os sentidos. Mudou a sua cara. As águas trocaram de cor, árvores foram arrancadas sem nenhuma dor. Sofrimento que hoje a natureza responde com furor. O passivo ambiental, atrelado à falta de compromisso do poder público, acompanhou o crescimento desordenado da cidade. A ocupação desordenada, em primeira fase, ela quase não traz nenhum prejuízo para a cidade, que é uma fase inicial. Mas com o passar do tempo, e aí Manaus está passando por isso, nós vamos colher esses frutos negativos dessa ocupação, porque há que se fazer muitos investimentos, e investimentos pesados, caríssimos, que, no caso de uma ocupação ordenada, não seria necessário se fazer. Um exemplo: a retirada dos moradores das margens e do leito dos igarapés. Com uma ocupação ordenada, não haveria esse custo. Os igarapés estariam ali, o leito do igarapé permaneceria intocável e não haveria o prejuízo ou o investimento para se retirar essa população que ali mora. – 90% dos bairros de Manaus surgiu com as invasões de terra, afirma o IBGE, que aponta as décadas de 80 e 90 como as mais vorazes para o meio ambiente. A melhor coisa que aconteceu para o espaço urbano de Manaus nos últimos anos foi exatamente a coibição às invasões desordenadas, ocupações desordenadas. Então as autoridades, principalmente o poder público municipal e o poder judiciário, tem sim combatido nos últimos anos as invasões e as ocupações desordenadas. Isso já é um grande passo, porque isso não incentiva determinados grupos de interesses a estar ocupando terras que não lhe pertencem.
As invasões se consolidavam enquanto políticos trocavam votos por terras devastadas. Primeiro é preciso se discutir que cidade nós temos. Uma cidade que trocou um patrimônio ambiental, que trocou seus 1.017 igarapés em área urbana pelo crescimento desordenado, uma cidade que entregou o título da terra ao invasor em troca de voto, uma cidade que consolidou os bairros pelo romantismo do discurso do direito à moradia a qualquer custo, uma cidade que atraiu de forma desumana e que agora começa a entender que é preciso buscar qualidade de vida na requalificação, no repensar, no replanejar e construir de novo algo que foi destruído chega a ser 3 vezes mais caro do que construir desde o início de forma correta. O resultado desta ação pode ser visto dos céus, das águas, de palácios e palafitas erguidos nos contornos de uma cidade, onde o espaço entre o leito de vida e morte dos igarapés pode ter 2 viés, o da sustentabilidade e o da irresponsabilidade. Recuperar o igarapé primeiro passa por deixar de poluí-los. A água, pela própria natureza corrente dela, ela tem o seu grau de depuração. O Rio Negro, por exemplo, recebe toda a carga dos igarapés de Manaus através do igarapé do São Raimundo e do igarapé do Educandos, que concentram 9 microbacias. E se você for depois da Panaí, você já vê um Rio Negro limpo. Ele se depura em pouco mais de 250 metros. Isso é um milagre da natureza que só a academia científica pode explicar. E os nossos igarapés serão limpos quando nós conseguirmos fazer o povo entender que o impacto gerado pela minha existência tem que ser encarado primeiro por mim, primeiro como um problema meu, depois como um problema público. Hoje nós fazemos o contrário, nós tentamos desviar o nosso esgoto da nossa casa direto para dentro de igarapé, nós vemos as empresas quebrando o asfalto para fazer o desvio do esgoto para dentro de igarapé, nós vemos o grande condomínio burlando a legislação na obrigação de prestar esclarecimento quanto à eficiência da sua estação de tratamento de esgoto e jogando direto no igarapé, como se o igarapé fosse aquele mágico que faz sumir. É só jogar no igarapé, que sumiu dos meus olhos, sumiu o problema. O resíduo deixou de existir. Ele apenas se transfere da frente dos meus olhos para algum lugar. E quanto maior o resíduo, maior o problema. Quando eu jogo, por exemplo, um efluente líquido orgânico de baixa densidade, em algum ponto ele desapareceu. Mas quando eu começo a jogar óleos, graxas e resíduos maiores, como o próprio lixo doméstico, eu começo a ter uma água que não será descontaminada nem pela própria depuração do igarapé. Despoluir os igarapés de Manaus passa pela ação de cidadania. Primeiro é não jogar mais e depois é tratar aquilo que nós já temos. No ano em que Manaus completa 343 anos, ocorre a maior enchente da história do Amazonas. As águas invadem as avenidas, causam prejuízos aos comerciantes, colocam em risco a vida e a dignidade de um povo cansado de tantas promessas. O ciclo das águas, regime de cheia e seca na Amazônia, mostrou a verdadeira face do descaso, da vergonha de morar no leito de igarapés que se transformaram em esgotos a céu aberto. Manuel Tenório olha para o horizonte e vê apenas os escombros daquela que um dia foi a estação de captação de água
da Cachoeira Grande, numa área onde existia uma antiga pedreira que servia para alicerçar as edificações que surgiam na capital amazonense. E ali onde tem esse castelo, lá tinha tipo uma ponte que atravessava o Igarapé. Então, tinha uma parede de muro e tinha uma porção de buraco no muro. A água enchia, aí varava tudo para aquele buraco, foi por isso que apelidaram. O seringueiro desembarcou em Manaus em busca de oportunidades. O trabalho com látex não havia lhe rendido fortuna, apenas uma casa à beira do Igarapé. Ansioso pela chegada do projeto de revitalização, obra do governo que iniciou a retirada das famílias ribeirinhas em 2006, o soldado da borracha, até então invisível às autoridades, traça hoje planos para o futuro. Aqui está difícil. Tanto que se me indenizarem aqui, na minha casinha, eu vou lá por Andobo comprar um terreno para lá para ir morar para o interior. Porque aqui é muita droga, muita coisa. Aqui tem caras que vendem droga aí. Jogam muito lixo, mas não é aqui que joga. É aí para cima, nesses prédios, essas coisas, eles jogam tudo. Tudo que ele desses prédios, descarrega tudo para dentro d'água. Se fizessem alguma coisa pela gente, que eles não fazem nada. Olha, esse aqui é um bairro esquecido. O novo panorama, sonho acordado de Manuel, é realidade para muitos manauaras. Nova vida para 70 mil pessoas, 15 mil famílias saíram nos últimos 6 anos dos igarapés poluídos de Manaus e foram transferidas para conjuntos habitacionais como este. O Prosamin não mudou apenas a vida dessas pessoas a partir do momento em que lhes ofereceu um lar. Lhes deu também cidadania. A família de Dona Zirlete, que sofreu por mais de 15 anos com as enchentes em Manaus, agora não tem medo da chuva. Enxerga um futuro diferente daqui para frente. Eu tenho um endereço digno, né? Legal, aqui eu moro com minha família, não tenho... Tu viu, tem um temporal assim, eu não penso mais naquela dificuldade que eu tinha que tapar a goteira, ou nessas coisas assim, né? Dificuldade de alagação, o pavor da gente viver assim alagado nas coisas assim, até a casa cair talvez, né? Não tinha segurança nenhuma? Não tinha segurança. Antes dessa menina nascer assim, ela destelhou toda assim, o pessoal da obra que estava trabalhando lá perto, que vieram ajudar a gente lá, cobrir. É tanto que ela, quando veio do hospital, ela foi para casa da outra avó, porque não tinha condições de um bebê ficar lá. O investimento no Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, Prosamin, já ultrapassa os 500 milhões de dólares. 5 parques residenciais já foram entregues, mais de 2.000 unidades habitacionais com saneamento básico. Com isso vai também a parte de esgoto sanitário, que nós canalizamos todos, vai a parte viária, que nós fizemos muita coisa em termos viário para a cidade, a habitação, que vocês veem aqui. Aqui nós estamos exatamente onde nós estamos, era as palafitas e o igarapé podre, com tudo que de dejetos era jogado no igarapé, e agora você vê essa beleza de conjunto residencial. Esse projeto deve continuar até o final do governo Omar Aziz, e possivelmente o outro governo deverá dar outro destino ou deverá dar continuidade nesse programa, porque isso realmente transformou a cidade de Manaus. A retirada das palafitas evita que 900 milhões de litros de esgoto sanitário sejam jogados por ano nos igarapés. 9 milhões de quilos de lixo a menos no leito dos cursos d'água. Eu sonho com isso, uma bela cidade, para ser uma das primeiras, né?
para ser uma das primeiras cidades, assim, para dar exemplo para as outras. Estamos na Amazônia, né? A gente tem que dar exemplo de meio ambiente. É porque só tem mato, aqui tem nada, tem tudo de bom aqui. Aqui é rico, todo mundo tem que aproveitar e saber usar as coisas daqui, que é nossa riqueza, né? Nós recebemos do Banco Espanhol 5 milhões de dólares a fundo perdido, quer dizer, não é um recurso sem retorno, para que nós possamos executar essas interligações interdomiciliares nas casas já previamente já riscado no mapa quem é que vai e quem vai ter condições de usar esse benefício ou não. Porque não é todo mundo. Quem tem dinheiro ele vai ter que pagar a ligação de esgoto. Quem não tem, nós vamos chegar lá e fazer a ligação de esgoto para esse pessoal. E aqui passou 7 anos sem alagar. Eu dizia que não alagava, né? Mais de 7 anos para cá. E a última cheia foi grande, né? Foi, Deus me livre. A minha casa, essa casa aí, essas casas aí, tudo entrou na água, olha onde está. Aparece bem na parede ali, ó. A marca da... Alagou tudo. Alagou tudo. Como é que o senhor se virou? Se virou porque o governo, o amazonino, mandou talbo para nós fazer maromba, para fazer ponte. Segundo o IBGE, o Amazonas já tem 50% de residências de alvenaria. A partir daí é se planejar, a partir daí é construir moradias populares, principalmente moradias populares, dando condição à população para ter a sua moradia sem a necessidade de que ela ocupe desordenadamente uma cidade. Importante, por outro lado, também destacar que essas moradias populares que estão sendo construídas precisam de toda uma discussão, principalmente a discussão ambiental, porque em Manaus nós temos o costume de construirmos conjuntos populacionais, residenciais, sem obedecer nenhum parâmetro ambiental. Então, consequência disso, nós temos os igarapés de diversos conjuntos residenciais em Manaus completamente assoreados, quando não aterrados, por conta de uma falta de planejamento. O Sindicato das Indústrias da Construção Civil acredita que a política habitacional adotada pelo programa Minha Casa, Minha Vida pode ajudar a diminuir o déficit habitacional. A facilidade que você tem para comprar um carro e a dificuldade que você tem para comprar uma casa, um apartamento, o que quer que seja. Um carro hoje você não compra ele com menos de 30 mil reais, 40, 50 mil. É nessa faixa. Um apartamento popular, ele varia em torno de 60 a 80 mil reais. Então não existe uma disparidade grande de preço, não é verdade? Mas um carro você compra sem nenhum tostão, você não precisa dar nenhum tostão de entrada, basta aprovar o teu cadastro. Uma casa ou um apartamento, você passa por um processo burocrático cruel, muito difícil, né? Então, o que acontece com um carro e uma casa? A partir de um ano que você está morando numa casa, essa casa só valoriza, esse apartamento só valoriza. O que acontece com um carro? Além de atrapalhar todo o trânsito de uma cidade, ele desvaloriza pelo menos 30% no primeiro ano, né? Então existe uma inversão de valores que aí os governos federal, estadual e municipal precisam trabalhar junto conosco, né, com a construção, com o setor da construção civil, para mudar essa equação. Essa equação ela é errada. Existe um problema cultural da nossa sociedade que às vezes o camarada mora num apartamento ou numa casa alugada e tem um carro de 30, 40 mil. As medidas paliativas adotadas pelo poder público nos últimos anos apenas retardavam o sofrimento de quem vive em áreas de risco. Hoje, a busca pela solução dos problemas ambientais e sociais caminha a passos largos, rumo à reflexão, analisar o passado para projetar o futuro, seguindo pelos caminhos da sustentabilidade.
A Manaus, admirada por imigrantes estrangeiros, recebeu também muitos brasileiros. Agora, desperta para o futuro, sem esquecer o passado glorioso de um estado que elevou a pequena vila, erguida na aldeia dos Manaós, ao posto de principal centro industrial e comercial da Amazônia. Sem dúvida, o modelo Zona Franca, ele passou por algumas transformações desde o seu início. Começou focado na questão do comércio, depois da abertura do mercado feita no governo Collor, essa vocação econômica migrou para a atividade industrial, o polo industrial de Manaus. E ele passou por muitos sobressaltos, muitos desafios nesse período. Hoje é um modelo vencedor, gerador de emprego e renda. Não é à toa que o nosso estado é responsável por 56% da geração de tributos federais de toda a região norte. O polo industrial de Manaus é responsável por 92% de toda a arrecadação de tributos dentro do estado do Amazonas. Isso significa que o polo industrial é responsável pela geração da economia, movimentação da economia, geração de emprego e renda, o principal deles na região norte do país, centralizado aqui no nosso estado, na cidade de Manaus. Nós temos muitos desafios e esse ano não foi diferente. Nós passamos por alguns percalços por conta da concorrência com as importações, que afetaram e afetam e muito a indústria nacional, e conosco não é diferente. Segmentos como eletroeletrônicos, segmentos componentistas, sofrem muito essa concorrência e demanda de ações do governo federal para que essa situação se resolva. A capital do Amazonas, no entanto, já foi mais influente na economia brasileira. Nos áureos tempos da borracha, quando a cidade era mundialmente conhecida como a Paris dos trópicos, por causa da influência cultural europeia, o extrativismo amazônico respondia por 1/3 da balança comercial brasileira. A partir do momento que nós temos o período da borracha, Manaus começa a desenvolver economicamente. Um dos governos importantes que nós podemos citar é de Eduardo Ribeiro. Eduardo Ribeiro, hoje ele é enaltecido, ele é lembrado como o governo que consegue transformar a cidade de Manaus na sua realidade que encontramos até hoje. Eduardo Ribeiro, governador caprichoso, construía a cidade e seu entorno. Trouxe o progresso, tratamento de esgoto era garantido, numa época em que nada era esquecido. Luz elétrica, bonde no paralelepípedo, numa cidade de desbravadores destemidos. Se vocês me perguntassem por que a cidade de Manaus teve essa evolução, alguns diriam que pela força da economia da borracha. Outros haveriam de dizer que Manaus, na sua essência, tinha seus governantes passando suas férias viajando para a Europa. Eduardo Ribeiro é um exemplo disso. Vai à Europa por muitas vezes? Não só ele, mas entre tantos governantes, assim o procederam. E de certa forma, tudo que tinha de importante, tudo que era visualizado na Europa, era pensado e trazido para a cidade de Manaus. Esse exemplo se traz em todos os patrimônios históricos que hoje ainda são preservados. A Manaus antiga, por sua vez, não tinha limites entre edificações coloniais e a zona rural. Passados 200 anos, a cidade, com 29 mil habitantes, ainda crescia sem preocupação. Não havia lei que delimitasse esse perímetro. Manaus foi crescendo, foi evoluindo, como uma cidade bonita, uma cidade no estilo europeu e que, de certa forma, recebia franceses, ingleses, e quando falamos dos ingleses, claro que lembramos a luz elétrica,
lembramos o telefone, o porto de Manaus, o bonde, mas para cá vieram alemães, vieram italianos, vieram árabes, vieram principalmente portugueses, vieram judeus que embrenharam-se pela selva amazônica no interior do estado, trabalhando, vendendo, comercializando com dignidade. Judeus que, num determinado período, foram expulsos da Espanha, de Portugal, foram para o Marrocos e há 200 anos vieram para os beiradões da Amazônia. O Centro Comercial de Manaus, dos prédios históricos abandonados, das ruas e avenidas cheias de carros por todos os lados, com vagas de estacionamento loteadas por flanelinhas, calçadas invadidas por camelôs, esquinas tomadas por vendedores ambulantes, estão com os dias contados. Não existe uma união, uma parceria. São órgãos separados que realmente a intenção é muito boa de preservação, mas a maneira como eles querem preservar, unilateralmente, sem estudar caso a caso, é uma maneira nociva para o nosso estado e para o nosso município. Acredito que tem sim que se preservar algumas coisas, claro que tem que se preservar. A memória está lá. Mas tem situações já que não tem mais como ser preservadas, tem situações que precisam, que tenha lá uma atividade econômica, que tem que se mexer um pouquinho numa altura de uma fachada, alguma coisa, pode ser feito algum trabalho que fique bonito. Mas não tem condição de você abrir um comércio numa porta de 50 centímetros, uma porta antiga, uma janela alta. Então tem que ser feito algumas coisas que consiga, porque sem o comércio, sem um bar, sem um restaurante, nada vai funcionar no centro histórico. E você não tem como fazer uma situação da maneira como estão tratando a coisa histórica. Se você pegar alguma coisa, sei lá, triscar, derrubar uma parede, você vai preso. Peraí, vamos com calma, vamos estudar projetos. Aí você manda um projeto lá para o IPHAN, demora 60 dias. Não dá, nós não temos tempo para tudo isso aí. O empresário ele perde o time, não tá bom, vamos procurar outro, vamos para outro bairro. Deixa o centro aí. O que está acontecendo? O centro hoje como está, entrega as moscas, prédio caindo, cheio de moradores de rua dentro dos prédios. Por quê? Porque não tem interesse, não existe um plano de interesse entre IPHAN, prefeitura e empresariado de recuperar, porque sempre os entraves são muito grandes. Projetos de revitalização do centro comercial estão sendo implementados a passos lentos. Choque de ordem necessário não apenas para o evento Copa do Mundo 2014 da FIFA, mas para deixar um legado de infraestrutura para os manauaras, que sofrem diariamente com grandes engarrafamentos, transporte público de péssima qualidade e falta de acessibilidade nas ruas e calçadas do centro. Os turistas chegam e descem no centro da cidade e vão conhecer a pé o Teatro Amazonas e o Praça Justiça e outras coisas mais que nós temos nessa região. Ele tem que passar por um porto bonito, por uma situação bonita de você não pode chegar num porto e ter, teoricamente, aí uma situação de 2.000 ambulantes ao lado do sistema, não vai combinar com aquele prédio da alfândega, quer dizer, você vai colocar um elemento diferente numa arquitetura centenária. As ruas e avenidas, calçadas e palafitas da cidade mais populosa do norte do Brasil. O espírito empreendedor de um povo guerreiro e acolhedor ainda move a engrenagem da sexta economia do país. Assimila os golpes desferidos pela constante guerra fiscal, que vai aos poucos nos afastando do nosso ideal, que é viver em uma sociedade mais justa, sem desigualdades, num país rico, sem pobreza. Dá do mesmo jeito, não muda nada. Aqui não tem uma delegacia, aqui não tem nada. Tem posto de saúde, não tem. Eu estava agora olhando na placa, será que vai chegar lá no nosso pedaço? Porque todo canto está vindo, né? Menos aqui com nós. Como é que pode uma cidade que tem o maior manancial de águas não ter água nas casas, né? Isso a gente fica para perguntar para os políticos. Saúde, educação, emprego,
E se a gente for relatar, várias e outras coisas a mais. Não tem segurança. Aqui só Deus, meu filho. Só Deus. Toda a cidade se habita como lugar de viver. E só Manaus é diferente dessa maneira de ser. Pois em vez de morar nela, é ela que mora na gente. Pois em vez de morar nela,